Boa noite. Que a paz de Jesus continue em nossos corações. Cá estou novamente. Só que não é para falar de evangelização propriamente dita. É para falar de uma pessoa muito especial que muitas pessoas não conhecem ou só ouviram falar, que é o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes, intitulado Médico dos Pobres. Conforme a gente vai falando, vocês vão entender por que ele foi intitulado Médico dos Pobres. E por que eu escolhi esse tema? Porque dia 29 de agosto seria o aniversário de nascimento dele, que foi sábado. Porque ele nasceu dia 29 de agosto de 1831. Ele faria 184 anos no sábado. Então, para homenageá-lo, em agradecimento de tudo que ele fez e continua fazendo por nós, hoje vamos falar sobre ele. Mas bem rapidamente, porque para falar de Bezerra precisa de muito tempo, porque ele construiu um castelo de coisas muito boas, que só em uma hora não dá para falar. Há muito tempo atrás, numa reunião cósmica, ou seja, numa reunião dos espíritos superiores, estava sendo tratado o que ia acontecer com o nosso Brasil. No livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Quem já leu sabe como que foi planejado o Evangelho no Brasil. Como que foi planejado o povoamento, quem que ia fazer tal coisa, porque não é tão simples como a gente pensa. Então, Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos fala, há mais de um século, mas da data do livro que ele escreveu, já faz muito mais de um século. Brilhante assembleia de espíritos se reuniu no espaço, sob a direção do anjo Ismael, que é o espírito protetor do Brasil, que é a terra do cruzeiro. Foi então exposta a missão futura do Brasil na divulgação do Evangelho, que seria iluminado por uma nova revelação, que seria a terceira revelação, o Espiritismo, né? Em dado instante, o mensageiro do Senhor se aproxima de um dos discípulos e fala-lhe mais ou menos assim. Então, o Ismael se aproximou de um discípulo que estava naquela reunião e falou assim: descerás às lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, Brasil, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possas criar um novo núcleo de atividades espirituais. E foi falando várias coisas. Ismael, ao finalizar, acrescentou: se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então, gente, tudo tem uma preparação no plano espiritual. Inclusive a vinda dos missionários que vêm para nos ajudar e nos orientar. E o discípulo escolhido, imóvel e reverente, diante de Ismael, não pôde articular palavra alguma. Ele ficou tão emocionado que ele simplesmente rolaram-se as lágrimas copiosamente dos seus olhos e falava, e como se dissesse assim, que tudo ele faria para cumprir a missão que lhe fora confiada. E este
missionário, o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. Então, olha, foi feita uma reunião cósmica para decidir quem queria vir para difundir a doutrina espírita no Brasil. E ele teve essa missão. Vocês sabiam disso? A 29 de agosto de 1831, esse missionário nascia no Riacho de Sangue, no Ceará, ele era nordestino, recebendo o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Olha lá, o mapa e Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo foi criado num clima de severa dignidade, respeito e religiosidade, não tendo qualquer contato com o espiritismo. Então, ele era de uma família católica, digna, respeitosa e rica. Ele era filho de fazendeiros ricos na época. Porém, antes de Bezerra de Menezes assumir o posto que lhe for indicado na reunião espiritual, era necessário que ele se impusesse onde ele iria renascer. Como? Tinha que entrar no seio da sociedade como patriota, médico, jornalista, político e escritor. Vocês vão saber por quê. Porque a missão dele era importantíssima. Então, ele tinha que ser conhecido, mexer com o público, para jogar a sementinha do espiritismo. E desde muito pequeno, ele revelou-se um espírito amadurecido e determinado. Era um espírito preparado para essa missão. Então, desde pequenininho, ele já se sobressaía perante os coleguinhas da escola dele. Aos 13 anos, era capaz de substituir o professor de latim nos seus impedimentos, ensinando aos colegas. Então, aqueles que tinham dificuldade na escola, ele substituía o professor. Imagina só. Como que pode? Não pode. Já é. É do espírito. E muitas vezes a gente vê um monte de crianças preparadas para muitas coisas que a gente acha que não são capazes. São, porque é do espírito. Ele já vem com essa carga espiritual. Olha lá, pessoal na escola e ele ajudando. A 5 de fevereiro de 1851, com 19 anos e meio de idade, com a quantia de 400 mil réis, que era a moeda da época, que seus parentes lhe deram para pagar a viagem, partiu para o Rio de Janeiro para fazer o curso de medicina. Aí vocês vão perguntar assim, mas por que os parentes deram esse dinheiro? Ele não era rico? Era. Porque o pai dele era uma pessoa muito bondosa. E, infelizmente, passaram a perna nele, ele ficou sem nada. Mas a providência divina não deixa ninguém abandonado. Porque ele tinha que cumprir a missão. E os parentes, na intuição, ajudaram ele. Ele foi para o Rio de Janeiro, que era a capital, era a corte da época, né? Olha lá, Rio de Janeiro. Tudo acontecia no Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. A faculdade onde ele fez. Em 1858, com a tese de diagnóstico do cancro, ele se doutorou. Então, ele se formou. Hoje não tem o TCC aí que o pessoal faz? Com o diagnóstico do cancro. Depois que ele se formou, ele se viu rodeado de uma clientela, né? Lotado de clientela. Só que os outros médicos não tinham um pinguinho de inveja dele. Sabe por quê? Porque era tudo pessoa pobre. Ele não cobrava nada de ninguém. Então os outros médicos viam aquele monte de gente. Ah, mas ele não cobrava nada de ninguém. Mas essa era a proposta dele. Cuidar de corpos e de almas. Não só de corpos.
E aí ele já delineava os seus contornos interiores. Por isso que ele era chamado médico dos pobres. Porque ele atendia e não cobrava nada. Só que tinha umas pessoas que iam lá e pagavam para ele. E com esse dinheiro ele ajudava as outras pessoas. O consultório dele ficava em cima dessa farmácia, lá no Rio de Janeiro. Em 6 de novembro de 1858, casou-se com a senhora Maria Cândida de Lacerda, que faleceu a 24 de março de 1863, deixando-lhe 2 filhos, um de 3 anos e outro de 1. Foi um momento muito difícil para Bezerra de Menezes, quando a sua esposa veio desencarnar, deixando os 2 filhos. Ele era muito religioso. Ele nunca perdia a esperança e a fé. E ele era devoto de Maria Santíssima, mãe de Jesus. Bom, já era médico. Lembra que tinha que ser médico e um monte de outras coisas. Aí começou a sua carreira política em 1860. Olha lá. Começa a sua vida na política. Mas nessa época já tinha saído um livro muito importante para nós. Quem lembra qual era? Já tinha sido codificado em 1857. Qual livro? Livro dos Espíritos. Então, na França já estava começando a balbúrdia do Espiritismo. E cabia a Adolfo de Bezerra difundir no Brasil. Mas não ia ser fácil, não. Vocês vão ver. Aí ele partiu, o seu partido viu-se sempre incansável, então ele fez muitas coisas na política, aí ele foi ajudar a construir estradas de ferro, aí foi várias coisas acontecendo, e ele foi ficando conhecido. O médico que atendia o povão, o político que só fazia benfeitorias. O objetivo estava começando a ser atingido. Olha lá, a estrada de ferro que ele conseguiu, ajudou a construir. Ele ficou com 2 filhos. Aí, a irmã da primeira esposa dele ficou com dó dele. E falou, ó, eu vou aí para ajudar você, porque ele falou, não, eu que estou falando, tá? Ela não falou assim, não. Então, ela se propôs a cuidar das crianças, da casa, porque ele era médico, político, não parava. Como que ele ia cuidar de 2 crianças pequenas? Aí ela foi e tal, e ele era muito digno, respeitoso. Ele chegou para ela e falou assim, olha, não é justo uma pessoa jovem e solteira ficar na casa de uma pessoa viúva com 2 filhos. Então eu gostaria de pedir a sua mão. Quando você gostar de mim, ó, hein? Olha que lição, hein? Quando você gostar de mim, a gente pode ter uma vida conjugal, se você quiser. Por quê? Porque naquela época era muito ruim para uma mulher solteira ficar na casa de um viúvo com 2 filhos. Então, para ela não ficar mal, ele se propôs a isso. Mas aí ela casou e tiveram mais 7 filhos. 7 filhos. Naquela época tinha muito filho, né, gente? A minha avó teve 8. Vocês imaginam naquela época, 1865 e tal, né? Então ele se casou com ela, que era irmã da primeira esposa. Olha lá. Aí ele foi candidato de novo. Então vocês imaginam, uma pessoa política, contato com todo mundo e médico. Mais uma coisa que marcou muito Bezerra de Menezes foi a morte da sua primeira esposa. E quando ela morreu, ele ficou tão desesperado que ele leu a Bíblia inteirinha, para ver se aquele sufoco, né? Ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas, a partir daquele momento, ele viu que faltava alguma coisa
Estava faltando alguma coisa, a lacuna não estava preenchida. E quando ele acabou, ele sentiu a necessidade de crer, não numa crença imposta pela fé. Você tem que fazer isso, porque senão Deus castiga. Ele não queria mais isso. Isso aí já era passado para ele. Ele queria uma crença consolidada na razão e na consciência. Mas onde ele iria descobrir essa fonte? Até então ele nunca tinha ouvido falar nada sobre outra religião a não ser o catolicismo, que ele era devoto, fervoroso. Aí um dia o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que traduziu o Livro dos Espíritos, ofereceu-lhe um exemplar. Aí ele leu. Mas ele leu e falou assim, nossa, mas parece que eu já conheço esse livro. Tudo que está escrito nesse livro não é novidade para mim. Aí ele ficou meio preocupado, né? Quer ver o que ele falou? Ó? Olha lá, o Livro dos Espíritos, Dr. Joaquim Carlos Travassos. Ele falou assim, ó, as palavras de Bezerra. Deu-me na cidade. Cidade seria o centro do Rio de Janeiro, né? Só que ele morava na Tijuca. E eu morava na Tijuca e era 1 hora de viagem de bonde. Aí embarcou, o livro estava do lado dele, assim. E como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora, a Deus, não hei de ir para o inferno por ler isso. Porque fala Livro dos Espíritos, naquela época, espíritos era coisa do demônio, não é? E ele nunca tinha ouvido falar. Ai, será que eu vou para o inferno? Mas era uma pessoa sábia. Aí ele continuou o raciocínio, ó. Depois, é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele como acontecera com a Bíblia. Simplesmente lia. Mas não encontrava nada que fosse novo para o meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso. E a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente, ou, mesmo como se diz vulgarmente, de nascença. Então ele se encontrou. Aquilo que estava faltando para ele, na parte da religiosidade, da espiritualidade, ele encontrou enquanto ele leu o Livro dos Espíritos. Será que a gente abre o Livro dos Espíritos para ler? Será que nós somos espíritos preparados para entender o Livro dos Espíritos? Temos estudos na casa, é só a gente querer. Olha a coragem desse espírito. Em 1886, dia 16 de agosto, ele chegou num auditório com 2.000 pessoas da nata da sociedade, os mais importantes, os mais influentes da sociedade do Rio de Janeiro, e falou, eu sou adepto do espiritismo a partir de hoje. Eu sou espírita. O que vocês acham que deve ter acontecido? Vocês acham que deve ter sido fácil? Mas ele jogou uma semente, teve uma interrogação, porque o Dr. Bezerra de Menezes era muito respeitado. Então muitos, não, se ele agora acredita no espiritismo, eu também vou. Porque ele não iria numa coisa ruim. Outros falaram assim, nossa, credo, eu não vou não. Então teve aquela divergência de opiniões. Mas a semente estava lançada. Foi o momento de todo mundo saber que existia alguma coisa diferente. Aí essa sua filiação foi uma transfusão de sangue novo para a doutrina no Brasil, a qual daí por diante entrou em ritmo acelerado. Aí foi fundada a Federação Espírita Brasileira, na qual ele foi presidente, foi vice-presidente. Aí ele fundou casas espíritas, ele fez... ele criou as evangelizações. Então ele abriu um leque de coisas do espiritismo no Brasil. Essa era a missão do Dr. Bezerra de Menezes.
Ele foi muito perseguido, porque ele era jornalista. Então, como mudar a Constituição, era crime falar do espiritismo no jornal. Aí ele ficou nesse jornal, O País, por 7 anos. Depois ele teve que parar, porque senão ele ia ser preso. Mas o recado ele deu, né? 7 anos. Quem tinha que entender alguma coisa, entendeu, né? Já estava bom. Então ele parou e continuou na casa espírita. Aí, 11 de abril de 1900, por causa de um acidente vascular cerebral, ele desencarna. E vocês imaginem como que deve ter sido o desencarne dele. Isso porque eu só falei da vida, entre aspas, eu não falei dos casos de Bezerra. Porque ele era um homem honesto, ele tratava as pessoas com o coração, com a alma. Então ele era uma pessoa que chamava a atenção pela sua simplicidade, pela sua doçura, por tratar todos com carinho. Mas como ele não cobrava nada de ninguém, vocês imaginam como é que estava a família? Passando graves necessidades. Mas quando ele desencarnou, muitos amigos se reuniram para dar assistência à família. Aí na época, quando ele desencarnou, o túmulo dele lá no Rio de Janeiro, do cemitério do Caju, que está sempre florido. Aí, por ele ter feito muitas coisas, naquele jornal onde ele escrevia, foi dedicado um longo necrológio chamado de Eminente Brasileiro. Daí o título Kardec Brasileiro. Ele fez a parte que Kardec fez na França, ele fez aqui. Escreveu várias obras. Vamos ver se vocês se identificam com alguma. Rapidinho. 1, 2 e já. Pronto. Se identifica com algumas? Olha lá, ó. Então, ele cumpriu aquilo que ele tinha que ser, ó. Patriota, médico, jornalista, político. Tá bom, né? E sendo tudo isso, ele jogou a semente para muito longe do espiritismo. Hoje, no planeta Terra, a sua obra está em todos os locais, como orfanatos, asilos, hospitais. Nós temos o hospital aqui, Bezerra de Menezes. Agora é só linkar. Por que Bezerra de Menezes? Porque é um médico que curava através do amor. Aí ele disse assim, que quando ele desencarnou, por ele ser um espírito de luz, ele podia ir para as outras esferas, ele não precisava mais ficar na Terra. Aí ele falou assim, ó, enquanto na Terra existir um único irmão em dor e sofrimento, eu solicito a devida permissão de continuar meu trabalho em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele continua aqui com a gente até hoje, sabia? Tem uma equipe espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, que cuida, o principal objetivo, unir os espíritas. Espíritas, uni-vos. Porque ele fica muito triste na competição que existe dentro da casa espírita. Ele fala muitas vezes disso. Porque a gente tem um tesouro na nossa mão, que é a doutrina espírita, nós temos que fazer ela brilhar, resplandecer, através da nossa humildade, através do nosso exemplo. Então a preocupação dele é isso. Se os espíritas estão se confrontando entre si, a palavra não é bem essa, imagina os que não são espíritas. Porque nós temos a compreensão da vida espiritual. Nós sabemos que não acaba aqui. Ele falava assim, o verdadeiro médico é isto, não tem o direito de acabar a refeição,
de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite, mau caminho e o tempo. Então ele falava assim que não existe desculpa para o médico fazer o atendimento. Não existe. O médico tem que largar tudo. Essa é uma concepção dele. Não sei se todos sabem, está escrito ali, mas eu vou falar do meu jeito, que quando ele fazia faculdade, ele passava por sérias dificuldades financeiras. E teve uma vez que ele tinha que pagar as taxas da faculdade, o aluguel onde ele morava, e ele não tinha essa quantia para pagar, e a pessoa falava que ia despejar ele, que seria 50 mil réis, a antiga moeda brasileira. Aí, poucos dias, bateu uma pessoa na porta, como a gente faz para o pessoal que está dormindo, ó. Vamos acordar, gente. Bateu na porta e falaram assim: eu gostaria de ter aulas particulares de matemática. Eu falei assim, não. O doutor Bezerra falou assim, não, mas eu não dou aula, eu não dou matemática. Eu não conheço essa matéria, eu tenho muita dificuldade. Não, mas doutor Bezerra, eu gostaria que o senhor desse aula de matemática para mim. Olha, meu pai me dá uma mesada e eu vou adiantar para o senhor esse dinheiro e amanhã eu volto. Não, mas não adianta não adianta o dinheiro para mim não, deixa eu me preparar para ele. Não, ó, eu vou te dar, amanhã eu volto. Aí ele estava precisando, eu falei, tudo bem. Então amanhã eu te espero. Aí à noite ele estudou. No outro dia, cadê o moço? O moço não apareceu. Então, ninguém está abandonado. Com certeza, foi a intuição da espiritualidade. Porque já pensou se ele fosse despejado? Já pensou se ele não pagasse as taxas da faculdade? Ele não ia se formar. Aí perguntaram para ele quando ele desencarnou. Bezerra, doutor Bezerra, no livro, depois nós vamos ver o nome lá. Qual foi a sua maior felicidade quando você chegou no plano espiritual? Ele respondeu, a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito que eu estava, ainda dormindo, e me tocou suavemente, falando assim, Bezerra, acorde, Bezerra. Já pensou se a gente acordar assim? Fabiana, acorda. Desse jeito calmo. Acorda. Já pensou? Mas ele tinha o mérito dele, né? Fabiana sou eu, tá, gente? Aí ele abriu os olhos, né? Minha filha, é você, Celina? Celina era uma mensageira que sempre ajudava ele, né? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior. Agora, Bezerra, desperte feliz. Acabou o sofrimento. Você fez o que você tinha que fazer. Aí as pessoas que conviveram com ele, os parentes, foram tudo recebê-lo. Mas ele escutou um monte de gente conversando lá. Nossa, que murmúrio que é esse, Celina? Só escutem. Vem aqui, Bezerra. Ela ajudou ele. Ele foi até a janela. Mas quem são, Celina? Aí ele falou assim, eu não conheço ninguém. Aí ela explicou para ele, são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade. Então, eles foram ovacionar em agradecimento o Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes, por tudo que ele fez. Vocês sabiam disso? Está no livro Semeador de Estrelas. 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 Está no livro
Outro fato que muita gente conhece, no entanto, que tem nessa letra dessa música que nós vamos cantar, que essa música aí no final é a vida dele, tá, gente? Para a gente entrar em sintonia e agradecer ao Dr. Bezerra de Menezes. Chegou uma mãe magrinha no consultório dele, com um filho mais magro ainda. Ele percebia, o Dr. Bezerra, que era por causa de comida. Era por causa de fome, eles estavam passando fome. Aí, quando eu falo para as crianças da evangelização, que hoje as coisas são muito diferentes, nós temos muito mais facilidades que antigamente. É por isso que eu falo, que as pessoas passavam fome. Não tinha o supermercado lotado de coisa, na esquina de casa uma padaria. Era diferente, não era como é hoje. E muita gente não dá valor. Então tinha gente que morria de fome. Muitas pessoas procuravam Bezerra porque estava com muita fome, para ver se ele podia ajudar. Aí ela chegou, ele examinou o filho, tudo, e percebeu que ela estava também desnutrida. Aí ele prescreveu a receita, falou, olha, minha filha, desce na farmácia, que a farmácia era debaixo do consultório dele, pede esses remédios, dê para o seu filho, que ele vai melhorar. Aí ela falou assim, doutor, então ele vai morrer. Eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Como é que eu vou fazer? Aí ele, sentado na cadeira, colocou a mão na cabeça, e as lágrimas começaram a escorrer, porque ele queria ajudar, e não tinha jeito. Mas essa mão dele aqui estava espalmada na mesa. Aí ele, olhando para a mão, ele olhou, viu o anel. Não seja por isso, minha filha. Tirou o anel e deu para ela. Vai na farmácia, compra todos os medicamentos e o que for a mais, que vai ser mais que os seus medicamentos, fala para ele te devolver em dinheiro, você compra comida, dê comida para seu filho e se alimente. Aí ela saiu toda feliz, porque o Dr. Bezerra salvou a vida do filho dela e a dela. Aí o Dr. Bezerra de Menezes pegou o chapéu, desceu a escadaria. Quando ele percebeu que ele tinha que pegar o bonde, enfiou a mão no bolso. Cadê o dinheiro para pegar o bonde? Não tinha. E para não deixar o pessoal lá mal, né, que ele poderia falar, eu estou sem dinheiro, vou... Ele era muito íntegro, foi a pé para a casa dele. De bonde era 1 hora, imagina a pé? Aí ele chegou em casa exausto, cansado, e a família dele também passando por privações. Será que a gente faria isso? Será que a gente doaria a nossa aliança? Ou menos uma palavra amiga para uma pessoa que estivesse passando? Quantas pessoas pedem alguma coisa e a gente fecha o vidro? Quantas pessoas vão dar só aquele papelzinho de propaganda de alguma coisa e a gente fecha o vidro? Imagina dar um anel de formatura, que é a marca consolidada da alegria de se formar. Aí, para terminar esse caso, eu acho que desse caso ninguém sabe, que nem eu sabia. O Dr. Bezerra de Menezes estava na casa espírita, num trabalho público como esse. Aí fez a palestra, tudo, aí acabou todo mundo indo embora, aí ele desceu a escada, aí de repente ele viu no cantinho da escada um senhor triste, meio abatido. Aí ele, como ele olhava com o coração, ele se aproximou daquele senhor e perguntou se ele precisava de alguma coisa. Aí ele falou assim, Dr. Bezerra de Menezes, não, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Bezerra, Menezes é por minha conta. Eu estou doente e tenho a minha família que está faminta e também estão com febre por falta de alimentação. Eu gostaria que o senhor me ajudasse. Gente, era todo mundo com fome. Viu, criançada? Era todo mundo com fome. Porque quando eu falo para eles, eles não acreditam. Porque eles não têm essas privações hoje, graças a Deus. Pode ter outras.
com fome. Estou desempregado, estou com fome, tenho mulher e filhos em casa. Aí o doutor Bezerra mexeu no bolso, no outro, não tinha nada. Aí numa prece muda, pediu a intuição do alto. O que ele poderia fazer por essa alma que estava pedindo ajuda para ele? Aí com lágrima nos olhos, chegou para o Senhor e falou assim: você acredita em Deus? Sim, doutor Bezerra, eu acredito em Deus. Aí ele chegou e deu um abraço bem forte. Demorado e forte. Faça isso quando você chegar na sua casa com a sua esposa e com seus filhos. Porque é só o que eu posso te dar. Bezerra de Menezes foi embora. O senhor também foi esperançoso embora. E, quando ele chegou em casa, ele fez a mesma coisa. Aí passou uma semana, tudo de novo. Ele estava na reunião pública, dando a palestra. A hora que ele desceu a escada, ele sentiu uma mão tocar nele assim. Doutor Bezerra, eu venho te agradecer. O abraço que o senhor me deu me confortou. E eu cheguei na minha casa, fiz com minha esposa, fiz com os meus filhos, coloquei água, todo mundo tomou a água, e parecia que nessa água tinha alimento, porque nós dormimos como se a gente tivesse sido alimentado. No outro dia, meus filhos não tinham mais febre, aí eu fui procurar emprego, deu certo, estou empregado, e vim lhe agradecer o abraço que o Senhor me deu. Aí eu quero só as palavras que ele falou aqui. E venho lhe agradecer a grande dádiva que o Senhor me deu, arrancada de si mesmo, maior e melhor do que dinheiro. A energia que ele passou para aquele Senhor sustentou o seu estômago. E ele passou essa energia para todos da família. Vocês já sabiam dessa? Essa eu não sabia. Então ele curava através do coração. Ele curava através das energias do pensamento. Porque ele sabia que o Espírito é eterno. O nosso querido Divaldo, numa conferência na Federação Espírita, que estava sendo homenageado Allan Kardec, aconteceu um fenômeno que vocês vão ver. Me ajuda, please? Meu assessor. Prestem bem atenção. Aquece-nos, Jesus. Tu és o nosso sol. E nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és o nosso sol. Vem ter conosco, Jesus, pois que se contigo. Só um minutinho, gente. A quem tu és o nosso sol e nós somos botões de rosas que desejamos desabrochar para receber o aroma da tua mensagem na terra. Tu és
o nosso sol. Ele estava falando de Jesus, Divaldo. Vem ter conosco. Preste atenção a partir daí. Jesus, pois que, se contigo debatemos-nos na aflição e jornadeamos na ignorância, sem ti mergulharemos no caos. Aquece-nos, Senhor, para sermos dignos do teu inefável amor. Espíritas do mundo aqui reunidos, tende como templo o universo, como vos disse Leon Denis, o apóstolo do espiritismo francês, mas conduzi Jesus em vossos corações, em vossas palavras, em vossos atos. Semeai a claridade inapagável da doutrina espírita. Onde fordes, deixai que ela brilhe por intermédio de vós. Sois agora mensageiros da luz do mundo. Fazei que a doutrina de liberdade que vibra, que pulsa em vós, encontre outros continentes de almas para conquistar. Não arroleis dificuldades, não adoteis desafios, não aponteis fracassos. A experiência resulta das tentativas de acerto e de erro. Em qualquer situação, amai. Diante de qualquer desafio, perseverai no bem. Caluniados, jamais caluniadores. Agredidos, nunca agressores. Perseguidos, não perseguidores. O Mestre espera por vós. E o missionário Allan Kardec, a quem homenageamos neste momento, vos inspira e vos guia em nome de Jesus. Sede fiéis até o fim e ide em paz. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. A todos nos abençoe. Em nome dos Espíritos espíritas, aqui presentes de várias pátrias, abraça os corações de todos vós, o servidor humílimo e paternal Bezerra. Muita paz.
Ele aproveitou a oportunidade e deu o seu recado através dessa comunicação pública. E que a gente não desista nunca, né? Vamos ser fiéis até o fim. Então agora vocês pegaram. Pode vir aqui vocês, aqui em cima. Vocês pegaram essa folhinha, a turma da professora Renata, a turma da professora Kelly, da professora Fabiana e da Lívia, juntamente com todos nós. Eles estão com um bonequinho de bezerra, viu? Ó, eles vão levar para casa o bonequinho de bezerra, porque eles sabem mais do que vocês, que eles tiveram essa aula também. Então agora todos nós, isso. Se você quiser ficar daquele lado, Lívia, para apoiar eles, vem mais para cá. Vem mais para cá, meu Dudu. Oi. Vocês sobem aqui, ó. Sobem. Ah, não. Então agora nós vamos cantar a música para terminar com chave de ouro. Quem não souber ou quem não quiser cantar, siga, porque essa é a história de Bezerra. Pode soltar, por favor. O pessoal da Renata pode vir aqui atrás. Pode ir. Vai lá, pode ir atrás. Isso. Vai. 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 Pode soltar. Meninas, vem mais pra cá, Fabiana. Vem cá, encosta aqui. Mais alto. Mais alto. De vez em quando estrelas caem lá do céu, iluminando a terra que parece ao léu, contagiando a todos pela devoção e pelo amor que estendem a cada irmão. Pode cair bem longe lá no Ceará, mas deixa um lindo rastro por onde passar. Se abraça uma causa como esta fez, é pra servir, tentar nos unir de vez. Quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, irradiando muito amor, passando um lindo quadro surgiu, porque a mão esquerda nunca viu o que a outra distribuiu. Terminada a jornada, volta lá pro céu, não pode ser descrita nem por um pincel. Em vez de acender a maior amplidão, prefere aqui servir grande multidão. Pode atender aqui ou mesmo acolá, mas deixa uma mensagem por onde passar. É um convite a todos para a lucidez, que a cada um cabe ajudar-se também. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarde este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Bezerra, quero falar de uma estrela que em muitos pontos lá do Rio brilhou, aliviando muita dor. Criança, guarde este exemplo de herança. Qualquer doutor daria o seu anel pra transformá-lo em farnel. Levanta a estrela, vai. Bezerra, doutor Bezerra. Agradece.
que a gente possa ter passado um pouquinho sobre a vida de Bezerra. E quem quiser saber um pouquinho mais, é só entrar na internet, que tem muitas coisas maravilhosas. Muito obrigada, em nome da evangelização, em nome das meninas, das professoras. Até uma próxima. Oi? Vai, pode ir. Vai. Cuidado.